Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente, porém extremamente importante. Eu quero, junto de vocês, refletir sobre 5 frases do Charles Munger, que foi aí talvez o maior investidor do mundo, junto com o Warren Buffett, né? Eles criaram a Berkshire, que é a única empresa avaliada em mais de US$ 1 trilhão da história que não é da área de investimentos. Ele tem 5 frases, ele tem mais, lógico, né? Mas 5 assim que são realmente muito importantes, que vai ajudar na sua caminhada de investidor. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar quais são essas frases e qual a lição que a gente consegue tirar do Charles Munger, na minha opinião. E bora pro vídeo. Primeira frase aqui que ele falou, eu achei muito interessante, que foi sobre uma proposta que ele recebeu para investir no ramo imobiliário. E o que ele falou para a pessoa que fez a proposta foi o seguinte: essa proposta tem as 3 coisas que eu mais temo na minha vida, que é empreiteiro, arquiteto e altura. O que a gente tira de lição? O Munger era um advogado, ele era um investidor, ele era um empresário, uma pessoa extremamente competente, extremamente fora da curva, que recusou o que parecia ser uma proposta extremamente boa, simplesmente por ele não conhecer. E aqui a gente tem que refletir por que ele falou que não gostava de arquiteto, empreiteiro e altura. Será que ele não gostava de pessoas que eram arquiteto ou pessoas que eram empreiteira? Não, gente, é que é uma área extremamente complexa, muito, muito, muito complexa, com muitas variáveis. E para complementar, era em altura, uma coisa que ele não gostava, ele não ia conseguir ver as obras lá, não ia se sentir confortável. Eu vejo hoje muita gente começando na área de investimento, investindo em empresas no ramo de construção civil. Gente, isso é uma área muito complexa, muito, muito, muito complexa, e que a gente tira do Charles Munger, e não só nessa área, né? Se você não é da área de tecnologia, por que você vai comprar uma Nvidia ou uma Microsoft? Simplesmente porque todo mundo está investindo? O problema de você comprar simplesmente porque todo mundo está investindo é que quando essa empresa tiver uma queda, você não vai suportar, você vai vender. Não estou falando que você não deve investir. Estou falando que você deve investir no que você se sente confortável, no que você entende. E essa foi a lição que o Munger nos deixou. Tem uma outra aqui que eu acho muito interessante, que é: passe cada dia tentando ser um pouco mais sábio do que você era quando você acordou. E aqui é muito interessante, assim, que quando a gente fala de ser sábio, não é necessariamente você estudar matemática, ciência, fazer um curso, uma faculdade. A gente teve o presidente Roosevelt, né, nos Estados Unidos. Porque ele foi uma das pessoas mais geniais que existiram no mundo. Ele é uma pessoa que sabia ouvir. Então ele ia no jardim e ele ia conversar com a pessoa que estava cuidando das flores, ele ouvia, ele aprendia, ele era o presidente dos Estados Unidos. Ele tinha contratado um jardineiro. Ele chegava perto do jardineiro e ele não dava conselhos. Ele não ficava ensinando o que devia e não deveria fazer. Ele simplesmente ouvia o que o jardineiro tinha a dizer. Quando ele tinha uma oportunidade de conversar com alguém, ia num jantar e a pessoa estava falando de flores, ele usava aquela informação, ele criava conexão com as pessoas. Ele foi uma pessoa muito fora da curva, porque ele sabia ouvir e o objetivo dele era a cada dia se tornar uma pessoa um pouco mais inteligente do que ele acordou. É a lição que o Munger nos ensinou
E a gente pode trazer isso para os investimentos, entendeu? De repente você está conversando num ponto de ônibus, você vai comprar um lanche no McDonald's, você conversa com a pessoa que está atendendo, você vai comprar um sapato, você conversa com o vendedor, você vai comprar um carro, ou você está num jantar em família, uma pessoa entrou num emprego novo e está falando sobre o dia a dia dela. Tudo é conhecimento. Eu acho que a gente está numa época muito boa. A gente não precisa necessariamente de cursos formais, de entrar numa faculdade. É lógico que isso é importante, mas a gente consegue extrair conhecimento de outras fontes, como livros, artigos, pessoas, e essa é uma lição muito importante que ele nos trouxe. A terceira lição aqui do Charles Munger é que o grande dinheiro não está em comprar ou vender, está em esperar. Essa lição para os dias de hoje eu acho que talvez seja mais importante, né? Porque a gente vê muita gente oferecendo aí o que eu sempre falo, a ação do momento, a ação de julho, a ação de agosto, a ação da semana, a ação que mais vai pagar dividendo esse mês, qual o momento certo de comprar, qual o momento certo de vender. Gente, o grande dinheiro, a chance da sua vida está não em comprar, não em vender, está em esperar. Como a gente sabe aí, a Berkshire comprou ações da Coca lá no início, ela comprou ação da Apple, e realmente o fato dele ter segurado essas ações rendeu muito mais dinheiro do que se ele tivesse feito 500 transações de compra e venda, do que trade ou o que quer que seja. O grande dinheiro está em esperar e não em comprar e vender. A quarta lição é: inverta, sempre inverta. Quando uma pessoa vai entrar nos investimentos, quando ela vai comprar, geralmente ela pensa: quanto eu vou ganhar? Se eu comprar essa ação a R$3, qual o momento certo, qual o valor ela deve chegar para que eu possa vender? Quando a gente olha a análise do Munger, é o contrário do que todo mundo pensa. Qual a maneira certa de você pensar? Quanto eu posso perder? Então, assim, se você vai investir R$1.000 e você fala assim, quanto eu posso ganhar? Você pode pegar esses R$1.000 e comprar, por exemplo, uma cripto que está começando. Aí, quando essa ação cair em 80%, você vai ficar desesperado e vai vender. E ela pode cair esses 80% e depois subir 10 milhões por cento. Então, você deve pensar, quanto eu posso perder? Se eu tenho R$1.000 hoje, eu posso perder R$900 e ficar tranquilo? Não. Então, você não deve investir em coisa que é muito volátil. Se você fala, se eu tenho R$1.000 e eu me sinto confortável em perder apenas R$1, renda variável não é para você. Então é muito importante você inverter a forma de você pensar, a forma mais comum que todo mundo pensa na hora de investir. E isso aí vale para a vida, tá? Não é só sobre investimentos, não. Essas frases dele realmente são frases extremamente importantes que vai mudar toda a sua forma de enxergar a vida, tá? E a última é notável quanta vantagem a longo prazo pessoas como nós obtêm tentando não ser estúpidas, ao invés de tentar ser muito inteligente. Essa frase é fenomenal, né? Se você está tentando sempre ser o inteligente, sempre a pessoa que vai ganhar, a pessoa que enxergou coisas que ninguém está enxergando, a probabilidade de você cair em golpe, você cair em pirâmide, você cair em especulação é muito grande. Se quando você entra na bolsa você pensa, tá, o que eu faço para não ser estúpida? O
que você vai fazer? Vai comprar empresas sólidas, empresas que dão muito lucro há muito tempo, empresas que têm um histórico grande aí, que já passou por muita crise, conseguiu superar todas elas. Agora, se você pensa em ser inteligente, você vai falar, qual a ação da moda hoje? Qual a ação que vai me deixar rico? Aí eu vejo aí o que muitos youtubers, né, eles fazem. Eu acho que se você entrar 99% dos grandes canais aí das pessoas que estão ganhando dinheiro, olhar os vídeos que mais bombam quais as 3 ações do momento, as 3 ações que mais me deixam rico, como ganhar 10% ao mês. Infelizmente é o que a maioria cai, é o que a maioria gosta, é o que a maioria quer. E a gente vê que canal, quando fala a verdade, quando tem uma filosofia decente de investimento, não vai para frente, não consegue crescer. Eu vou citar como referência aí o Baster. Obviamente não concordo com 100% do que ele fala, eu tenho a minha forma de enxergar baseado nas minhas experiências. Mas o Baster é uma pessoa, gente, ele dava treinamento para a B3. A B3, que é a Bolsa de Valores, eu vi ele comentando, né? Contratava ele para dar treinamento. O cara é um gênio, ele é acima de praticamente todos os youtubers que a gente vê hoje aí. É muito fora da curva. Aí a gente vê um canal dele com, sei lá, 100 e poucos mil inscritos. Aí você vê um outro investidor, ou você vê uma criança de 14 anos fazendo vídeos, ensinando você a viver com, sei lá, milhões de seguidores. Isso simplesmente mostra como é a nossa população hoje, né? O que as pessoas buscam. A pessoa não busca realidade, ela busca fórmula mágica. E eu sei, né, que vai ser muito difícil o meu canal crescer porque eu falo a verdade. E eu até peço, se você é uma pessoa que realmente busca a verdade, que não quer se enganar, se inscreva nesse canal para fazer parte dessa comunidade. Eu até peço para você ajudar as pessoas que estão entrando, né? Deixar comentários, deixar aí a sua experiência de vida, para alertar essas pessoas a não cair nessa ilusão, né? Então essas aí são as 5 frases aí que eu queria deixar do Munger, que foi um dos maiores gênios. Se você não conhece a história dele, pesquise. Se quiser que eu faça um vídeo também sobre a filosofia de investimento dele, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer. Eu já estudei bastante, conheço um pouco a filosofia dele. E é isso aí, esse é o vídeo que eu queria fazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. E é isso aí, um abraço e até a próxima.